A competição por nutrientes entre culturas e plantas daninhas também é um fator de muita importância que deve ser estudado e provocam grandes danos, principalmente em relação a fatores inerentes à competição, à produção. Tá? Então, os nutrientes, né, as plantas daninhas, como a gente viu já na aula passada, falando sobre água, a parte do tecido que compete por nutriente é justamente o sistema radicular. Nós vimos que há uma partição de assimilado muito grande em plantas daninhas, mais para a parte do sistema radicular e menos para a parte aérea, né? E isso faz com que a planta daninha muitas vezes tenha um potencial de competição por água e nutrientes muito maior do que a cultura. Tá? Então, a planta daninha faz um investimento muito alto em raiz. Então, as plantas daninhas, por esse fato, elas têm uma alta capacidade de extração de nutrientes do solo e exercem forte competição com as culturas pelos nutrientes essenciais e também é altamente dependente das espécies presentes. Né? Então, isso já foi dito que a parte da planta responsável por competição justamente é a raiz. Então, entre macro e micronutrientes presentes no solo ou adicionados ao sistema agrícola, nós temos aí os principais, os minerais, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, geralmente a fonte de cálcio e magnésio geralmente é calagem, né? Se for calcítico ou dolomítico, a depender da relação cálcio e magnésio. Enxofre, principalmente gramíneas, tem uma necessidade por enxofre muito grande. Os solos aqui da Amazônia, principalmente os da região nordeste, paraense, que são arenosas, elas têm uma quantidade muito pequena aí de enxofre, né, e de molibdênio também, então, que é um micronutriente. Então é importante a gente sempre disponibilizar o nutriente para a cultura, certo? Um nutriente mineral para a cultura, ou seja, próximo à cultura. No entanto, grande parte das práticas de disponibilização de nutrientes para as culturas não impede que as plantas daninhas também tenham a possibilidade de absorção. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma imagem onde diferentes níveis, que 6, 20, 100 e 200% da solução ideal aqui em braquiária, nós temos aqui a situação de que menos nutriente vai favorecer o menor crescimento da planta. No caso aqui braquiário, o que eu quero mais é parte aérea, né? E observem aí como as plantas têm uma plasticidade muito grande. Quando falta nutriente na parte aérea, a planta acaba respondendo, produzindo mais tecido no sistema radicular. Isso vai fazer com que haja uma relação de partição de assimilados maior para o sistema radicular e menor para a parte aérea. E a gente não quer isso. A gente quer justamente fornecer para que o volume de raiz fique mais restrito e que tenha uma resposta maior de crescimento de parte aérea, no caso aqui de braquiária. E aqui eu tenho 2 campos de produção de semente de gramínea, sem aplicação de micronutriente e com aplicação de micronutriente. Nós vemos aí que a diferença ela é muito grande. E aqui nós temos a interferência de disponibilidade de fósforo sem disponibilidade de nitrogênio e com disponibilidade de nitrogênio. Nós vemos aí a relação que existe entre nitrogênio participando de alguns componentes que vão acabar consumindo fósforo, então de nada adianta eu disponibilizar apenas um nutriente e não disponibilizar outro, dentro das tabelas de recomendação nutricional, para que não haja, assim, descompasso entre a competição entre nutrientes e a partição desses com a planta. Então nós vemos aqui, ó, sempre a adubação de fósforo responde muito bem com nitrogênio, com um aumento
bem significativo de massa seca de braquiária híbrida aqui na parte aérea. E aqui é a interferência de milho integrado com braquiária, né? Que é a braquiária solteira, isso é o acúmulo em quilos por hectare de potássio, ou seja, a quantidade de potássio que tem na planta é maior quando ela está solteira ou sozinha, e quando a integração com o milho ela tem uma quantidade muito menor. Porque ela tem uma quantidade muito menor aqui, nós já vimos lá em competição por luz, olha aí como é que as coisas conversam entre si. Se eu tenho a braquiária como uma planta C4, se ela crescer junto com o milho, o que vai acontecer? A braquiária vai ter menos acesso à luz, ela tendo menos acesso à luz, ela vai converter menos energia física, né? que é luz, em carboidrato, e isso vai fazer com que ela tenha menos folha, menos raiz. Tendo menos raiz, ela vai ter uma menor taxa de exploração do solo para absorção aqui de potássio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Então, quando eu faço integração de duas culturas, como é o caso aí de milho e braquiária, eu vou ter competição. Quem vai vencer essa competição, ou quem vai perder menos essa competição, é justamente aquele que vem primeiro, né? Aquele que germina primeiro, aquele que vai ter o primeiro acesso ao fator passível de competição, que no caso aqui é nutriente. Aqui já mostramos macro e micro, e essa relação de quantidade de plantas daninhas e a espécie que tem vai me dar maior ou menor competição por nutriente. Vamos dizer aqui, ó, Richardia brasiliensis. A Richardia brasiliensis acumula 10 vezes menos nitrogênio, 20 vezes menos fósforo e 5 vezes menos potássio que a soja. Logo, essa planta daninha aqui pode ocorrer no meio da soja sem muitos problemas de competição, certo? Desde que a quantidade não seja tão grande. E desmódio já acumula aí 2,5 vezes, quase vezes mais fósforo por grama do que a soja. Então o desmódio, por exemplo, é tortuoso, tá, gente, aqui? O desmódio ele vai ser um problema mesmo se a quantidade de plantas for pequena. Então algumas plantas daninhas eu posso conviver por um tempo e outras não. Tá? Outras são muito mais danosas. Aqui é o caso, eu tenho lá soja com Richardia. Se tiver uma quantidade não muito alta, a quantidade de retirada de nutriente por ela, pela Richardia vai ser pequena. Então, eu posso conviver com ela. Já, se for uma quantidade muito grande, aí sim eu vou ter uma retirada de nutriente muito considerável e eu devo entrar com controle. Soja desmódio, mesmo que a população seja pequena, eu tenho que entrar com controle. Eu não posso deixar o desmódio competir com soja, porque ele tira 2,5 vezes mais fósforo do solo do que soja. E aqui nós temos aqui um experimento foi feito em Viçosa. Aqui é um cafeeiro que não sofreu competição por picão preto, Bidens pilosa. E aqui um pé de café que competiu com Bidens pilosa. Essas duas plantas têm a mesma idade. Tá? Logo, a planta que não teve competição tem maior quantidade de folhas, tem maior altura, tem mais massa seca, né? Tem folhas de tamanho menor. Isso é uma resposta plástica também. Plantas com sintoma de deficiência nutricional, elas respondem com o acúmulo de tecido em raiz e folha, principalmente, numa tentativa de retirar essa questão da deficiência, incorporando outros elementos, né, ou em busca de outros elementos. Então existe essa plasticidade aqui. Logo, a ocorrência de Bidens pilosa pode reduzir produção, crescimento de planta. E aqui já com outra planta, mesma questão do experimento passado, só que aqui a competição foi com Commelina bengalensis, tá? Isso aqui é final de experimento, já teve competição aqui, já retirou a planta daninha, mas observem a diferença que é a questão
de tamanho de planta sem competição e com competição. O que nós queremos? Nós queremos essa planta aqui, mais bonita, maior, com mais folha, com uma relação parte aérea maior, mais parte aérea e menos raiz. E aqui eu tenho um exemplo de um experimento que foi feito pelo pessoal do PET Agronomia. Eu coloquei meu nome e colaboradores aí, mas foi executado em equipe, tá? Aplicação de nutrientes minerais mistos, foliar em mandioca e a massa seca de plantas daninhas produzida nesse experimento, né? Então, onde nós aplicamos nutriente mineral misto, por exemplo, aqui C3 e Torque é o nome comercial desses dois nutrientes minerais mistos. E é da empresa Avante Tecnologia de Aplicação. C3 e Torque. E aqui é fluazifop, e fluazifop são herbicida mais o nutriente mineral misto. Isso foi um experimento de mistura em tanque. O que a gente observou? Que mesmo com a aplicação apenas do nutriente mineral misto, eu vou ter que o acúmulo de plantas daninhas na área vai ser menor do que o acúmulo de plantas daninhas, por exemplo, onde não foi aplicado o nutriente mineral misto. Então aqui eu tenho mais mato. Tá? Aqui eu tenho menos mato, mas aqui também matou a mandioca. Tá? Não serve. Então o que acontece aqui? A diferença básica que a gente observa é que se eu faço adubação e calagem, se eu faço aplicação de nutriente, eu vou ter uma mandioca maior em um tempo menor. Eu vou ter um crescimento radicular maior em um tempo menor. E sem adubação e calagem, essa planta vai depender apenas das reservas dela para esse crescimento inicial, e depois o nutriente ela vai pegar no solo com uma raiz muito menor. Tá? Então, a importância da adubação é muito grande no sistema de controle cultural. Se eu faço adubação e calagem, a própria planta já cresce mais, a cultura, vai provocar mais sombreamento na entrelinha, o que vai me promover uma planta daninha com menor massa. Essa massa aqui é menor, justamente essa massa aqui é menor, do que se eu tenho aqui uma cultura implantada, que foi a mandioca, sem adubação sem adubação e sem calagem. Tá? Então isso demonstra bem a questão, apesar de ser uma imagem, isso acontece na vida. Se eu não adubo, a cultura cresce menos. Se ela cresce menos, ela tem menor potencial competitivo para disputar uma briga aí com a planta daninha. Tudo bem, gente? Então, nós finalizamos aqui a parte de nutrientes, já finalizamos água, luz, agora nutrientes, e o próximo passo vai ser os períodos de interferência. Então, em nutrientes, o que é preciso ser dito que nós aprendemos até aqui, é que a parte do tecido responsável por essa questão de competição por nutriente é a mesma parte do tecido de água, que é o sistema radicular. Tá? As respostas de falta de nutriente para a cultura em competição com plantas daninhas vai favorecer um crescimento menor e uma relação de partição de assimilados diferente do que seria uma planta sem restrição à absorção de nutrientes. Isso vai interferir diretamente na produção e nas características morfológicas da planta. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui na parte nutricional, no próximo vídeo da gente sobre período de interferência. Fiquem ligados aí. Até mais.